Eu vou ler o 18, depois vou ler algumas coisas soltas. Capítulo 18 diz assim, versículo de número 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não se houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Só até aqui. Eu estava falando com o Senhor, meditando e pensando no que o Senhor queria palestrar com a gente nessa noite de adoração. E é bem verdade que cada um de nós aqui tem uma trajetória com Deus de vida, de ministrações, de compromissos, tem sua casa e sua família, e nós sabemos que nós estamos vivendo cumprimentos proféticos do Senhor. Se nós estivermos atentos às redes sociais, a tudo, a gente sabe o que está acontecendo mundialmente falando. E os dias em que estamos vivendo não são dias diferentes dos dias de Elias, em que havia uma extensa idolatria e uma confusão, em que parece que a voz profética, a voz de Deus, ela não é mais a primazia. Embora se tenham lugares para adorar a Deus, a história vai nos contar que Elias, profeta de Deus, está num grande desafio aqui. E Deus está com ele nesse desafio. Mas em toda a história a gente vai ver que, por causa de uma liderança, de um governo ilegítimo, Israel sofre. Todas as vezes que Deus não governa, o povo sofre.
A Bíblia diz que Acabe deveria governar. E você sabe da história, ele faz uma aliança com Jezabel. E ali é uma ruptura no reino. A Bíblia fala que daquela aliança, muitas coisas são inseridas no meio do povo. Sabe, a aliança com o Senhor é algo muito sério. A aliança com Deus fala de compromisso. E não é novidade para a gente, não é porque a gente está no Antigo Testamento, no Novo também. A aliança com o Senhor é representada todas as vezes que a gente confessa o nome dele e é feita no sangue dele pelo sacrifício da cruz. Este cálice é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que beberdes em meu nome, né, nós confessamos, nós estamos aliançados com esse sacrifício. Nós dizemos: Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu entendo, eu me entrego e eu estou aliançado com o Senhor. Israel estava vivendo aquela ruína, querido. A Bíblia diz que por causa de uma aliança errada entra no meio de Israel muitas coisas que não deveriam estar ali. Sabe, muitas famílias hoje sofrem, e a gente que tem mais acesso agora, a gente tem notícias de filhos, meninas que são violentadas por seus pais, por seus padrastos, por tios, às vezes por causa de uma abertura que foi dada dentro da casa, uma falta de vigilância. Como aquele que é o responsável da casa, aquele que cuida da casa, o que lidera a casa, e que deveria zelar pela proteção, por aquele que entra e sai. Embora a gente não tenha controle sobre tudo, mas o mínimo nós devemos fazer. Então Israel, como menina de Deus, e Acabe como governante máximo, que não governa, que por causa da sua imaturidade, homens imaturos, eles põem uma casa à ruína. Porque a imaturidade, ela vai brigar por coisas fúteis, mas a maturidade vai falar do que é relevante, do que é importante. A gente não discute mais sobre coisas pequenas aqui. A gente já foi criança. A gente sabe o que é brigar por um brinquedo. Eu, minha mãe, né, casa de muitas crianças, dava bonecas pra gente. Minha mãe já avisava: ó, vai chegar a filha da fulana, se você começar a brigar porque não quer emprestar suas coisas. Porque a gente não brincava com as nossas coisas, mas quando uma visita chegava, a gente queria brincar e não queria que ninguém tocasse. Então, assim, a gente tem algo na presença que a gente pode desfrutar e não desfruta. E depois que perde, a gente quer brigar por aquilo que foi tomado de nós. O direito de governo, o direito de fazer uso desse nome. Eu sempre ouvi que quando um profeta genuíno do Senhor não se posiciona, e não estou falando daquele que profetiza assim diz o Senhor, não, mas o profeta, aquele que carrega a mensagem genuína, aquele que tem uma canção genuína, aquele que tem uma vida genuína, quando ele não se posiciona, ele está dando espaço para aqueles que não têm uma vida genuína com Deus ocupar aquele espaço. A Bíblia diz que Acabe imaturo, ele abre a oportunidade, que na verdade o diabo é oportunista, e Jezabel começa a governar. É um governo ilegítimo. Por que é ilegítimo? Porque Deus não está nisso. Ah, mas ela fazia, acontecia. Claro, porque se Deus ele está sendo relegado no ambiente, como que alguém que não é amado e desejado vai fazer parte do ambiente? Jezabel e sua comitiva e os seus servos tinham espaço naquele reino, e o povo sofreu.
Sabe, como igreja nós temos a chave que a gente precisa. E a chave são as chaves do reino que Jesus deu a Pedro. Nós, nesse nome, nós ligamos e desligamos. Nesse nome nós falamos para o adversário: aqui não, nessa casa não, na vida da minha família não. É uma luta, mas nós recebemos de Deus essa autoridade. E que parece que a gente vai se perdendo desse lugar e não sabe como usar. Quando Jezabel domina aquele lugar, existem profetas de Deus que estão lutando para manter a verdade, para alertar o povo, dizendo assim: não, existe um Deus que é maior. Ainda que um governante, ainda que uma liderança se corrompa, você, todavia, e eu não precisamos nos corromper, porque se a verdade uma vez foi nos ensinada, se a gente conheceu essa verdade, nós podemos fazer dela o baluarte da nossa vida, o estandarte, o nosso escudo e fortaleza. A Bíblia diz que Elias vai pregando e vai confrontando, mas o ambiente é pressão. Está sendo fácil para você adorar esses dias? Está sendo fácil para você permanecer esses dias? Eu acredito que não. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia também diz que quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? À medida que vai afunilando, que a volta de Cristo se aproxima, à medida que o Senhor, aleluia, está voltando. Meu Deus, eu ouvi o testemunho de uma senhorinha no Instagram, bem senhorinha, ela prega ainda, e ela disse assim: eu tive uma revelação. Eu estava num lugar muito alto, que já era o 7º andar, 7º andar, e eu chegava, tinha um apartamento, era o meu quarto, e era um edifício, e eu olhava aquele corredor lindo, cheio de cristais e ouro, tinha tudo, e eu chegava no meu quarto e tinha um jovem lá dentro, e eu falava assim: eu estou tão cansada, eu não quero mais descer, deixa eu ficar aqui, troca de lugar comigo. E ela disse que ele olhava para ela e falava, e ela botava uma aliança no dedo dele também, a aliança irradiava raios, e ele falava para ela assim: não, eu não vou trocar de lugar com você, ainda não temas, ainda falta só um pouquinho. Ela viu aquilo que ele disse: eu vou para o meu pai e eu vou preparar moradas. Ele disse para ela: eu vou preparar morada. Tinha um quarto, era o quarto dela, o lugar dela. E eu estava cansada das batalhas dessa vida. Jesus sabe, porque a igreja, ela está pelejando. A nossa função aqui é pelejar, estar firmes até o fim, até que Ele venha. Lutar para que brechas, alianças na nossa vida, na nossa casa não sejam feitas. Porque a ruína, quando chega, é porque alguma coisa está errada. O reino de Israel desmorona. Mas um homem está lutando junto com os profetas, sendo perseguido. Quem se mantiver fiel, não se engane, vai ser perseguido. E não se engane, vai ser perseguido até por quem está na casa. Porque a verdade não muda, ela é uma só, não tem variação. Uma vez Paulo exortou Pedro. Quem é Paulo chegou depois, meu Deus, mas teve uma revelação no seu espírito. Pedro estava fazendo algumas coisas que ele julgava errado, mas ele estava no meio. E às vezes no meio, no nosso meio, amigos, irmãos, sabe, eles vão nos desestimular. E talvez não seja por maldade, mas assim, no caminho a gente vai cansando, no caminho a gente vai desestimulando, no caminho
mas quem conhece a Deus. Quem conhece o Deus que serve. Elias deixou eles fazerem a bagunça até onde eles tinham que ir. Porque na hora que a gente tem que falar, sabe? Às vezes a gente tem que ficar só ligado com Deus. Fica ligado com Deus, se posiciona, se prepara no secreto, se equipa, se alimenta da mensagem. Porque na hora que você tiver que se posicionar, quando você abrir a sua boca, todos irão parar para ouvir. Sabe por quê? Porque não tem resposta no meio do engano, não tem resposta no meio da mentira. O povo está ansiando pela verdade, querido. O povo está ansiando pela glória. O povo está ansiando por ser tocado por Ele. O povo está ansiando por milagres. O povo está ansiando por uma verdade genuína. Aí Elias, depois de um bom tempo, ele aparece e diz assim: agora prestem atenção no que eu tenho que falar. Quando ele fala, tudo se cala. Quando Jesus fala, tudo se silencia. Tudo silencia. A Bíblia diz que Elias ora, ele restaura o altar do Senhor, e o Senhor ministrava ao meu coração algo que Ele deseja nos restaurar, nos levantar, para que nós aqui ministros, homens e mulheres de Deus, nos posicionemos neste tempo tão difícil e tenhamos a coragem de reparar caminhos, tenhamos a coragem de sermos esse instrumento vivo mesmo diante de um ambiente de pressão. Num ambiente de pressão, quem se sobressai é quem carrega a presença, não é quem tem dinheiro. Num ambiente de pressão, quem se sobressai não é quem é influente, mas é quem carrega a autoridade. Num ambiente de pressão, quem se sobressai não é aquela história de eu te indico, eu vou abrir a porta para você. Não, podem até abrir a porta para você, mas se você não tiver a autoridade e a unção que provém do Santo, nada acontece. Você apenas vai fazer uma representação, mas quem carrega a essência, a autoridade, palavra, quando Deus dá acesso, ambientes são transformados. Amém. Ei, Deus deseja, pastor, nos encher de uma maneira, nos renovar a nossa fé, líderes renovados, ministros renovados, devolver cânticos para a nossa vida, fazer com que a verdade dele comece a brotar. Sabe, Michel, você estava falando aqui, a gente maravilhado, e Dai falou assim: amiga, mas já estava dentro dele, ele só precisava se posicionar e buscar o Senhor, já está dentro de nós. Você não sabia e nem imaginava o teor do que você carregava, que você não conhecia, mas quando a gente se posiciona, quando a gente começa a assumir responsabilidade com esse casamento, quando a gente diz: eu participo do teu sangue, desta nova aliança, oh aleluia, quando a gente diz: eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu amo, eu sei a quem a minha vida pertence, ele começa a derramar coisas eternas sobre a nossa vida. Ele começa a fazer a gente a brotar como uma fonte que vai jorrando e vai curando, vai tocando, vai ficar mais escasso, filho. Aí eu vou dizer para você: Elias restaura o altar. Jesus deseja levantar ministros aqui nessa noite, que estejam dispostos a viver uma vida com Deus. Sabe, o coração voltar a queimar? Voltar a queimar, gente. E não é por um ambiente aqui. Isso aqui é muito bom, mas eu de verdade, eu estou aqui dentro e eu estou com o meu coração assim.
tão ansioso, tão cheio de vontade de viver algo com Deus, de fazer parte de alguma situação, de alguma vida, de um tempo, de uma estação. Mas Elias, mesmo sendo usado por Deus, a Bíblia vai dizer que acontece algo com ele lá na frente, quando Deus usa ele. E talvez você esteja agora, alguns de vocês, nesse lugar, diante de tantas maravilhas que Deus operou na sua vida. A ameaça chegou na sua história como chegou na de Elias. Porque você acha que o adversário vai deixar barato? Você acha que uma igreja plantada aqui, viva, se movendo no Espírito, não incomoda os céus espirituais desse lugar? Você acha que quando você se levanta dentro da sua casa, as águas não se agitam lá dentro? Você não está vendo, mas estão se agitando. Um crente parado em nada é a mesma coisa. Mas um crente conectado com Deus, posicionado e se movendo pelo Espírito, ele é uma bomba na mão do Senhor. A Bíblia diz que Elias é amedrontado porque Deus opera, restaura o altar. Deus se revela quando existe alguém em que Deus encontrou oportunidade. Michel falou aqui: eu achei graça, encontrei oportunidade. Você acha que Jesus não está querendo falar nesse tempo? Fazer? Você acha que Deus não quer fazer milagres? Você acha que Deus não quer tocar? Que Deus não quer mudar situações? Deus está esperando pessoas que digam assim: pode ser através de mim, Senhor, quer? Porque Deus usa pessoas, gente. E Deus não quer só usar a Sabrina aqui, o pastor Anderson. Deus não quer só usar pessoas, Deus quer usar você, Caio. Deus quer usar, assim como o Michel, assim como o rapaz do teclado, o Eric e tantos outros que estão aqui. A unção de Deus se movimenta. Aprenda isso. A unção de Deus não fica retida aqui. Existe algo que você tem que eu não tenho, que quando você libera, causa um efeito diferente daquilo que Deus me deu. Quando você entender isso, Deus pode fazer coisas tremendas no lugar. Sabe, Deus usa pessoas, sim. A glória é dele, mas ele usa pessoas. E qual é o momento que você vai entender que você precisa aceitar isso? Qual é o momento que você precisa entender que você, Senhor, sou eu. Eu quero. Michel deu o testemunho dele aqui, improvável. Ele falou só um cadinho. Eu conheço Michel dele dormir lá em casa. Da gente cantar e orar, caminhada. Tenho certeza que tem pessoas com realidades muito difíceis aqui. Porque Deus tem poder criativo. Ele faz acontecer quando não existe possibilidade alguma de acontecer. Deus, ele entrega para pessoas que nunca foram capazes de gerar muitos filhos. Deus entrega para pessoas capacidade de pastorear quando nunca foram pastoreadas. Deus entrega lideranças para pessoas que nunca quiseram liderar. Deus coloca em lugares e Deus diz assim: é você que eu chamei no meu nome. Para quê, Senhor? Para que você vá e dê fruto. E fruto para quê? Para minha glória, porque o Pai se alimenta do que você produz. Há deleite em Deus quando você produz. Há deleite em Deus quando você se envolve com Ele. Ele
Elias, depois de operar milagres no nome do Senhor, o medo vem. Você que está vivendo dias de medo e decidiu fazer assim: vou deixar o meu moço no caminho. Ou você acha que não tem pessoas que te observam e te seguem? Ah, pastor, tem que seguir só Jesus. É verdade. Mas como que Jesus é conhecido e visto? Através de mim e de você. E todas as vezes que você se posiciona e diz: Cristo mora em mim, habita em mim. Elias diz assim, muito forte isso aqui, eu já estou seguindo para o fim. Elias disse assim, e todo o povo se aproximou de Elias, que estava aí, se aproximou dele, e Elias restaurou o altar. Elias disse: se aproximem de mim. Me chamou a atenção isso. Deus deseja verdadeiramente, eu creio, de um povo que diga assim: se aproxime de mim. E se aproximar de mim e de você não é para que você mantenha as pessoas aqui aos seus pés, é para que elas consigam ver de perto o que você carrega de Deus, a essência de Deus, a glória de Deus, as manifestações de Deus. Isso fala de comunhão, como foi ministrado, isso fala de intimidade, isso fala de autoridade. Alguém está dizendo assim: pode se aproximar, porque você vai ver de perto aquilo que eu estou falando há muito tempo sobre ele. Quando o medo vem, a Bíblia diz que Elias deixa o moço e vai. Talvez você tenha deixado pessoas no caminho e foi se esconder. Mas a glória de Deus nos persegue e está te perseguindo nessa noite. E o Senhor preparou um ambiente, porque o ambiente é dele. Eu posso fazer tudo, eu posso criar situações. Se ele não quiser vir, ele não virá. O anjo vem e coloca um pãozinho sobre uma pedra na brasa e alimenta Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Perguntas para pessoas como nós: o que você está fazendo aqui nesse lugar? O que você está fazendo escondido? O que você está fazendo acuado, amedrontado? O amor lança fora todo medo, querido. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Elias, o que você está fazendo aqui? Você deixou alguém no caminho e morreu. Come, Elias, porque ainda é grande a tua jornada. Come. A Bíblia diz que ele dorme de novo. E o Senhor chama ele. E ele vai com aquela comida que é lindo. Ele caminha 40 dias e 40 noites. Gente, até o lugar. Quem que está fugindo vai parar no monte de Deus? Somente aqueles a quem a alma anela por ele. E ainda que seus passos te levem para longe, a tua alma anela por ele. De alguma maneira Deus criará caminhos para que você esteja diante dele, para que ele possa falar ao seu coração. Profetas de Deus, ministros de Deus não são tratados no meio da multidão. Deus trata eles no secreto, no ambiente da presença, para dizer assim: ei, eu tenho chamado, eu tenho chamado, eu tenho chamado. O que você está fazendo aqui? Por que você recuou? Por que você está tão amedrontado? Por que você está tão cansado? Profetas de Deus, Deus leva eles ao lugar em que eles foram marcados. E aí é interessante, porque Deus leva ele para o monte dele. Ele entra na caverna, Deus fala: Elias, você está fazendo o que na caverna? E Elias sai da caverna e vai para diante de Deus. Aí Deus aparece, sabe como?
né? Veio o terremoto, você já sabe, Deus não está ali. Veio o fogo, Deus não está ali. Veio o vento, Deus não está ali. E de repente veio um sussurro. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar de um tempo de devoção e comunhão em que Deus podia falar intimamente no nosso ouvido. Íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Eu quero falar, sussurrar de novo no seu ouvido. A gente não fala segredo em voz alta, gente. Ô Cairane, eu quero te contar, não. A gente chega aqui e fala: Cairane, eu quero te falar um segredo. Deus quer falar segredos. Mas o mais importante não é o segredo. Deus quer se aproximar. A voz dele quer se aproximar novamente. Comunhão, intimidade. Aí Elias escuta. E ele reclama de novo: Senhor, só sobrou eu. Nosso senso de justiça nos leva para um lugar de tantas coisas que nos confundem. E Deus fala: Elias, volta pelo caminho que você veio. O que eu te dei não pode ficar retido, tem que ser liberado. Porque tem pessoas que eu já preparei que vão atravessar o seu caminho. E essas pessoas vão precisar do que eu te dei. Porque Deus vai entregar coisas excelentes para as pessoas que entendem o que carrega. Deus diz que Ele procura os fiéis. E os segredos do coração dele Ele revela para aqueles que o temem. Elias volta pelo mesmo lugar. Você ainda tem que quebrar a cara, voltar amarelo, né? Ai, tá bom, Senhor, pelo mesmo lugar. Porque eu já tenho provido para mim profetas, líderes, pastores, reis. Elias, eu já tenho preparado. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos, que também carregam o mesmo senso de indignação que você. Mas eu preciso de você, Elias, porque você vai tocar essas vidas. Deus precisa de você, pastor. O que o Senhor tem é muito difícil encontrar. O Senhor carrega liberalidade na adoração. O Senhor carrega um ambiente que diz assim: pode entrar, está pronto. Eu não vou olhar para você, não, eu não estou nem aí. Eu só sei que Ele está aqui. O Senhor torna acessível aquilo que é tão maravilhoso e difícil para alguns. Deus precisa do Senhor para tocar outras vidas, para, através da unção que o Senhor carrega, levantar pastores, ministros de um coração tão quebrantado. Paulo um dia disse para Filemão, recebe Onésimo. Ele não era tão útil, não, mas ele passou um tempo comigo aqui. Mesmo eu em cadeias, em prisões, tinham 2 carcereiros na porta do lugar em que eu estava preso. Eu não podia sair, não, mas Deus trazia para mim, mesmo no meio da minha prisão, aqueles que Ele queria salvar. E quando Ele trazia para mim, eu não perdia tempo, eu impartia o meu coração. Paulo entregou Onésimo. Ele não saiu da prisão, mas ele liberou Onésimo e disse: recebe ele, recebe como se fosse o meu coração. Paulo estava dizendo: Filemão, quando tu olhar para Onésimo, tu vai me ver. Quando tu olhar para Onésimo, tu vai ver assim: adora como Paulo, teme como Paulo, serve como Paulo, prega como Paulo. Ei, Jesus está chamando pessoas que venham compartilhar o coração do Messias. Oh, Jesus está chamando pessoas que, independente da prisão e do lugar em que estejam, Deus vai trazer pessoas no seu caminho. Ah, meu Deus do céu. E talvez para alguns essas pessoas são perdidas, inúteis, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo pessoas para você. Eu vou colocar aos teus pés. É um inútil, mas quando sair do lugar em que você está, porque o que você carrega muda vidas, vai sair como alguém útil para o meu reino, para a minha obra.
Oh, meu Deus do céu, eu quero te dizer que você vai precisar entender isso e tomar vergonha na sua cara e voltar pelo caminho em que você foi embora. Sabe por quê? Deus não chama covarde. Deus disse: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te vi. Tu vai falar como eu te ordenei. Senhor, o que tu está vendo, Jeremias? Uma vara. Ah, é uma vara de amendoeira. É assim mesmo que tu vai falar. Senhor, oh, Ezequiel disse: é um povo de dura serviço. O Ezequiel, não tem problema, vou endurecer a tua face quando você for diante deles. Diante deles. Nada impedirá você de falar. Deus está nos chamando para este tempo. Amém. Até quando? Sai daí, eles. Sai daí, porque o que tu tem é muito maior do que aquilo que te oprime. Sai daí, Elias, e volta pelo caminho. Aleluia. Já preparei uma geração sacerdotal. Eu sinto, Deus, o Espírito. Olha, eu estou com uma vontade de correr pelo mundo
Ensina o teu povo que o ambiente da adoração nos leva para a esfera da eternidade. E nessa esfera nós não mais olhamos as coisas com os olhos mundanos, humanos e carnais, mas com olhos espirituais. Aleluia. Glórias a Ti. Nós estamos chegando ao término. Separa a sua oferta ao Senhor. Coloque aqui na frente, aqui no cesto. E volte para o seu lugar. Fique de pé. Leonardo, diga a Luciano para nós, por favor, as duas. Mas para todos de pé, traga a sua oferta. Você que veio para honrar o Senhor também. Eu quero orar por você no final. Já pode sair da frente, trazer sua oferta. O pessoal da mídia, se puder colocar também o Pix da igreja agora. E olhem para mim, preste atenção. Eu gosto disso. Eu gosto desse ambiente, irmãos. Os cultos nossos de domingo têm uma finalidade. É o tempo que como povo a gente se congrega para adorar ao Senhor, recebemos a instrução da palavra, encararmos mais uma semana. Mas a gente tem que aprender que esses ambientes assim de glória, onde a gente não está preso a horários e nem um programa, são muito bons. Eu espero que a gente consiga, a gente vai fazer mais ou menos como esse. É gostoso, não é verdade? Pode trazer sua oferta, você que veio preparado, a gente vai orar no final. Quero agradecer mais uma vez ao Ministério Tabernáculo Cefas. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Continue usando os seus dons para a glória de Deus. E um detalhe que eu ensino para os músicos aqui: Deus nos dá dons com um objetivo, para que o reino dele se expanda, a igreja dele seja edificada. E quando a gente exerce os dons que Deus nos deu, duas coisas acontecem: a igreja é edificada e um senso de satisfação na alma é impagável. Pastor Fernando, pastora Sabrina, Deus abençoe vocês ricamente. As queridas que vão dar também, Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Vem aqui para frente, vocês do Ministério do Tabernáculo Cefas. Igreja, estenda a mão para cá. Vamos orar por eles. Alguns me perguntaram: pastor, que horas vai acabar? Falei: sei lá. Então hoje a ideia era essa, né? Amanhã culto normal, 6 horas. Vem cá, querido. Manhã normal mesmo. Aqui, pastora Sabrina, vem para cá. Manhã normal, 6 horas. Temos a nossa escola bíblica. Mas é bom, não é? Eu gosto desse ambiente. É bom demais. Vem cá, pastora Fabiana, você vai orar. Agradecer a Deus por esse momento. Pelo Ministério Tabernáculo Cefas, pela liderança do pastor Fernando e da pastora Sabrina, e que vocês estejam em paz, debaixo dos cuidados do Senhor. Mas vamos orar. Oremos, igreja. Nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, por tua graça, Senhor, inaudita, Senhor, que nos alcançou, ó Pai, que nos, ó Pai, nos fortalece. Nós, ó Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor, pelo presente que o Senhor nos dá, Pai, pela oportunidade, Senhor, de podermos estar nos esvaziando de nós mesmos, ó Pai, e nos enchendo, Senhor, com a tua presença, com a tua vida. Pai, fortalece a nossa fé. Sem fé é impossível te agradar, Senhor. E que essa noite, Senhor, verdadeiramente saiamos daqui, Senhor, renovados, cheios, ó Pai, não para nós, mas para que possamos, ó Pai, apregoar o teu reino, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor nos alcançou. O Senhor já mudou a nossa vida. Mas tem tantos lá fora, Senhor, carecendo de salvação, carecendo do teu toque, carecendo, Senhor, de uma pessoa que se coloque na brecha por essa, por ela, com alguém, Senhor, cheio da tua presença, para transbordar na vida dela. E é por isso, Senhor, que estamos aqui,
primeiro lugar, para adorar o teu santo nome, para adorar a ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas para estarmos cheios de fé, cheios, ó Pai, da tua presença, cheios do teu Espírito, para sermos encorajados a ir, não importa, Senhor, aonde, a ir. Um dia esse ministério obedeceu o teu chamado, um dia esse ministério disse sim ao Senhor, e é por isso, Senhor, que eles podem derramar na vida de outros ministérios e outras vidas. Que sejamos assim, Senhor, que possamos entender, ó Pai, que precisamos nos posicionar para que a tua glória nos invada, Senhor. Que o Senhor esteja guardando a entrada e a saída dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor multiplique, Senhor, sobre esse ministério, Senhor. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor supra aquilo que nós não podemos suprir. Mas te agradecemos por essas vidas que se posicionaram e disseram sim ao teu chamado. Derrama mais de ti, Senhor. Dá mais fome, mais sede, mais ousadia aos teus servos, ó Pai. E que, ó Deus, a instrumentalidade das suas vidas alcance, Senhor, os confins da terra, Senhor. Que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, ó Pai, se complete, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que haja, Senhor, um novo desatar, Senhor, amém, sobre a vida deles, um novo céu sobre a vida deles, ó Pai, cheios de unção, amém, cheios de poder, cheios da tua glória, Senhor, para a honra e glória do teu nome, e que venha o teu reino sobre a vida deles, amém, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus te abençoe. Tem cantinho lá fora, né, pastor? Tem um cantinho. Tem caldo de quê? Ai, meu Deus, caldo verde, a minha fraqueza. E tem o quê? Caldo de ervilha também. Cumprimente uns aos outros. Vão na paz de Cristo. Amanhã nossas programações normais, 4 da tarde, 18 horas o culto. Da visão, meu filho, depois que o pessoal tem